os jovens dessa igreja? Boa noite. E o Oscar vai para o acampamento, jovens que vão para o acampamento. Muito interessante. Cada vez mais eu estou ficando surpreso com esses jovens. Amém? Queridos, talvez você, jovem, esteja aqui e ainda não fez a sua inscrição. Procura os nossos líderes, os nossos jovens, dê o seu nome para que você possa participar junto com os nossos jovens aqui, lá no nosso acampamento que vamos ter de carnaval. Amém, queridos? Estamos trabalhando sobre os princípios bíblicos para um novo ano, um ano abençoado. E hoje nós chegamos no terceiro princípio, na qual Jesus chama seguidores, não admiradores. E é nesse tema que eu quero trabalhar com vocês, e eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e nós vamos ler o versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Você já a localizou tanto na sua Bíblia física como na sua Bíblia online? Quero convidar você a ficar em pé em reverência ao nosso Senhor, o nosso Salvador, para fazermos a leitura da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Na minha versão aqui, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai, louvado seja o seu nome, Deus, em todos os momentos na qual o Senhor tem nos abençoado, Pai. Diante do Senhor queremos colocar os nossos corações, as nossas mentes, clamando e suplicando a Ti, pela Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor possa falar no coração de cada um de nós, Pai. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, com as nossas mentes atentas, para ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito falando com cada um de nós, Pai. Senhor, eu quero colocar minha vida já diante do Senhor, na qual agora vou trazer a palavra que o Senhor já colocou no meu coração, Pai. Que o Senhor possa me usar, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está aqui, Deus. Assim eu oro, já agradecidos, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus queridos? Pode se assentar. Jesus chama seguidores, não admiradores. Quando um ano se inicia, muitos renovam as expectativas, fazem promessas e até expressam o desejo de se aproximar mais de Deus.
É comum ouvir algumas frases como: este ano vou buscar mais a Deus. Ou quero estar mais firme na fé. Ou esse ano eu vou ler a Bíblia. Ou esse ano eu vou ter mais tempo para Deus. Contudo, a palavra de Deus nos confronta com uma verdade fundamental. Jesus não nos chamou para apenas admirá-lo, mas para segui-lo. Há uma grande diferença entre admirar Jesus e caminhar com Jesus. Muitas pessoas admiram os seus ensinamentos, se emociona com os seus milagres e reconhece a sua autoridade. Porém, seguir Jesus envolve em compromisso, envolve em renúncia, em obediência, envolve colocar a sua vida totalmente nas mãos do grande eu sou. Um ano novo verdadeiramente abençoado começa quando deixamos a posição de espectadores espirituais e assumimos o chamado de discípulo, de servo, de serva do Senhor. Muitos de nós só ficamos na área de espectadores. Esquecemos, ou às vezes não queremos se envolver na área do chamado ao discipulado, chamado a ser discípulo. Alguns minutos atrás, nos nossos avisos, foi feito um apelo. A procura de homens e mulheres para servir a igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos parar de ser espectadores espirituais e assumirem o chamado no qual Deus nos chamou. Baseado nesse texto que nós lemos de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, no verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Nós podemos ver, em primeiro ponto aqui, o chamado de Jesus é para seguir, não apenas para ouvir. No texto de Lucas, capítulo 9, verso 23, a parte A, diz assim: se alguém quer vir após a mim. Irmãos, Jesus dirige esse convite a todos nós. Não são somente para alguns, para todos. Ele não chama um grupo só, um grupo seleto, mas convida qualquer pessoa que esteja disposta a segui-lo. Contudo, esse convite exige uma resposta pessoal. Esse convite é colocado diante
de mim e de cada um de vocês. Jesus disse aos primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. E eles ouviram, mas também deixaram tudo e seguiram. Eles renunciaram o poder deles, o emprego deles, a posição social que eles estavam, mas eles ouviram a voz do Mestre e seguiram. Seguir Jesus começa dentro dos nossos lares. Pais não são chamados apenas para ensinar princípios cristãos, mas viver uma vida, viver uma fé visível, com prática diária diante dos filhos. Estabelecer uma família diante de Deus, diante do altar do Senhor. Seguir para que possa servir uns aos outros diante de Deus. Por isso que o chamado de Jesus é para seguir, não somente para ouvir. E muitos de nós só estamos ouvindo. Tem uma frase que eu falo que a minha esposa não gosta, mas eu vou falar novamente. Depois ela vai puxar minha orelha indo embora. As igrejas hoje estão cheias de pessoas obesas, porque só quer o evangelho para si. Só quer se alimentar, não quer repartir, não quer expandir, não quer multiplicar. E nós precisamos parar de deixar de ser obeso. Querer o evangelho só para si próprio. Precisamos compartilhar o amor de Cristo. Segundo ponto que nós podemos ver nesse versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que seguir Jesus envolve uma renúncia pessoal. A parte B do versículo diz assim: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não significa desprezar a própria vida, mas submeter a própria vontade, a vontade de Cristo. É reconhecer que Jesus é o Senhor e nós somos servos. Ele é o Senhor e nós somos servos para servir. E o próprio Jesus ensinou isso para nós, que ele não veio para ser servido, mas para servir. O apóstolo Paulo declarou em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Renúncia se aprende dia a dia no lar, na família. Abrir mão do egoísmo, praticar o perdão, escolher o amor e a paciência, mesmo quando for difícil. Nós fazemos isso, renunciamos muitas coisas dentro do nosso lar,
principalmente pais, para poder proteger filhos, para poder abençoar filhos, para poder dar o melhor para os filhos. Se nós que somos pais, renunciamos isso para dar o melhor para os nossos filhos, imagine Jesus. Ele renunciou porque Ele nos amou, cada um de nós, amor eterno. Em uma cultura centrada no eu, na autoafirmação e no prazer pessoal, a renúncia cristã confronta o egoísmo e redefine as nossas prioridades. Se nós não renunciarmos às coisas que nos afasta de Deus e focar nossa mente, os nossos corações para as coisas de Deus, nós precisamos fazer isso. Renunciar. Renunciar aos pratos feitos que esse mundo estabelece e coloca diante de nós. Por isso, que seguir Jesus envolve renúncia pessoal. Colocar-se diante do Senhor e viver para o Senhor. Esse é o caminho. Caminho que leva até o céu. Ponto 3, seguir Jesus implica tomar a cruz diariamente. Olha a parte B, parte C do versículo 23 de Lucas, capítulo 9. Tome a sua cruz diariamente. A cruz simboliza obediência, sacrifício, fidelidade. Jesus deixa claro que o discipulado não é ocasional, mas é diário. Todos os dias, todos os momentos, não é apenas para os dias bons, mas também para os dias más, para os dias difíceis, para os dias de angústia, para os dias de dor. E ele afirma em outro momento, lá em Mateus capítulo 10, versículo 38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Precisamos pegar a nossa cruz e carregar. E às vezes, nós queremos dar um jeitinho na nossa cruz. A cruz, o tamanho é igual para todos. Mas alguns quer dar um jeitinho, vai cortando um pedacinho, para deixar ela mais leve. Mas vai chegar na reta final e vai estar faltando. Por isso que a cruz, ela simboliza a nossa obediência a Deus, o sacrifício de viver em Cristo e para Cristo. Precisamos ensinar
os nossos filhos a permanecerem firmes na fé. Como pais e mães, nós precisamos ensinar os nossos filhos a crerem. Mesmo quando enfrentam dificuldades, e formar discípulos maduros não é fácil, querido. Mas com Cristo nós podemos ensinar. Nós podemos formar discípulos maduros e perseverantes. Em tempo de fé confortável e superficial, Jesus nos lembra que segui-lo envolve em perseverança, mesmo quando há custo, mesmo quando há luta, mesmo quando há dor, mesmo quando há angústia, choro. E pegar a cruz e carregar a sua cruz e seguir Jesus. E quando eu estava meditando nessa palavra aqui, minha mente foi momentos que deram para Jesus a cruz, para ele carregar. Ele carregou. Ele levou a cruz. O peso da cruz. A nossa cruz também é pesada. Mas Jesus, em momento nenhum, falou que seria fácil. No mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Quando nós pegamos essas palavras e colocamos na nossa mente, no nosso coração, a nossa cruz começa a ficar um pouquinho mais leve. Seguir Jesus implica em tomar a cruz todos os dias, diariamente, carregá-la, levá-la, segui-la. Quarto ponto que nós podemos ver aqui nesse texto. Seguir Jesus é caminhar em obediência à sua palavra. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Irmãos, obedecer é a evidência do verdadeiro discipulado, ou do verdadeiro discípulo. Não basta somente chamar Jesus de Senhor. É necessário viver segundo o que Ele nos ensina. E nós precisamos colocar tudo aquilo que nós estamos aprendendo em prática. Viver em obediência. Viver o verdadeiro discipulado, ser o verdadeiro discípulo. O próprio Cristo afirmou: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é os que me amam. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21.
Famílias que obedecem à palavra constroem lares firmes, capazes de resistir à crise, a tempestades da vida. Muitos hoje estão vivendo vidas difíceis porque não colocam Cristo em primeiro lugar. A prioridade dele não é Deus em primeiro lugar, é o eu em primeiro lugar. Eu quero, eu desejo, é do meu jeito, é da minha forma, é o meu pensamento, é as minhas regras. Esquece que existe um Deus que está acima de tudo e de todos nós. Precisamos seguir as regras de prioridades. Muitas vezes nós trocamos os papéis, invertemos as ordens, colocamos a família acima de Deus. Tem outras famílias que são mais difíceis ainda, eles pegam os filhos, colocam acima de tudo. Nós precisamos focar nas prioridades, né? Deus, família, filhos, emprego, e assim vai. Trabalhar isso, obedecer a palavra de Deus, a família que obedece a palavra de Deus, ela constrói os lares perfeitos, lares firmes, capazes de resistir às crises. E hoje o que mais tem é família em crise. O que mais chega até o gabinete pastoral é crise familiar. E muitas vezes, quando chega no gabinete pastoral para se aconselhar, ele já traz o presente pronto ou o prato pronto. Decidimos separar. Eles não procuram ajuda antes. Já tomam uma decisão, cada um vai para o seu lado. E hoje existe uma nova técnica. Moram junto, no mesmo lar, no mesmo teto, mas um no quarto, outro no quarto, cada um com uma vida e eu na minha outra vida. A cultura cada vez mais está se envolvendo. A verdade cada vez mais está se afastando. O que agrada a mim e a você é obedecer a Deus. E nós precisamos viver essa obediência. Buscar a sabedoria em Deus, as palavras em Deus. Quinto e último ponto, querido. Seguir Jesus produz transformação e fruto. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O verdadeiro seguidor de Jesus é transformando e é frutífero. Onde há um discipulado genuíno, há uma mudança de vida, há um impacto espiritual, há uma transformação. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo
Diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E muitos de nós estão igual aquela figueira seca, toda verdinha, mas sem nenhum fruto. Uma família que segue Jesus produz frutos visíveis. O fruto do amor, o fruto de serviço, o fruto da fidelidade, o fruto do testemunho cristão e o fruto do compromisso com a igreja. Para os dias de hoje, em tempos de superficialidade espiritual, o fruto visível confirma a autenticidade da fé. E aonde estão os verdadeiros seguidores de Cristo Jesus? Aonde estão os homens e mulheres que foram transformados com a palavra de Deus? Aonde estão os frutos da sua videira? Muitas vezes nós chegamos somente ali na transformação. Nós sabemos que Deus transforma vidas. Eu sou prova disso. Eu não nasci num lar cristão. Mas desde pequeno tinha uma senhora que morava na rua de frente da minha casa. Dona Miralva. Uma serva do Senhor. Ela sempre pedia para minha mãe para levar eu na escola bíblica da igreja. Na rua, acima de casa. E aos domingos ela chegava para minha mãe e falava assim: apronta o Marcelo que eu vou levá-lo na igreja. E minha mãe deixava. Minha mãe não ia. Meu pai também não ia. Meu irmão mais velho não ia. Minha irmã não existia ainda. E ela sempre me levou. Sempre me levou. Eu ia e aprendia as lições ali. E aí minha mãe, uma noite, ela acordou todo mundo em casa. Começou a gritar e meu pai falou: agora ela endoidou de vez. E ela falava: eu vi Jesus. E aí meu pai dando água com açúcar para ela, para que ela ficasse acalmar. E ela falava assim: eu vi Jesus. Foi uma noite terrível, porque ela não deixou ninguém dormir. No dia cedo ela falou assim: filho, vai na casa da dona Miralva e pede a Bíblia, porque o Jesus, o homem brilhoso que veio essa noite e apareceu para mim, falou que ele era o caminho, ele era a verdade e a vida. Ninguém ia ao Pai a não ser por ele. E pede para ela me mostrar, porque ele falou que está na palavra. Eu fui lá na irmã Miralva: irmã Miralva, minha mãe está pedindo a Bíblia e queria que a senhora mostrasse se existe essa palavra na Bíblia. E na casa da minha mãe, na cabeceira da cama, e ela tinha uma imagem que tinha uma luzinha vermelha. E aí eu fui, peguei a Bíblia, levei lá, mostrei onde estava escrito. E ela falou assim: eu não falei que ele falou que estava escrito? Vocês não acreditaram, falaram que eu era louca? Chegou meu pai
chegar do trabalho à noite e mostrou para ele. E aí a dona Miralva convidou ela para ir na igreja, ela começou a ir na igreja. A primeira coisa que a minha mãe fez foi tirar aquela imagem de lá. Deus começou a trabalhar na coração da minha mãe. Através da minha mãe, eu fui para a igreja, minha irmã foi para a igreja. E no final, meu pai também foi para a igreja. E hoje, né, minha mãe, meu pai está no céu, né? Minha irmã e meu irmão estão servindo ao Senhor. Porque a palavra entrou. Houve uma transformação. Houve frutos. E muitas vezes nós só estamos tendo só transformação e esquecemos de dar fruto. Seguir Jesus é produzir, é dar fruto. Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? De domingo para cá, uma semana. Se eu pedir para levantar a mão, vai ficar vergonhoso. Não vou nem pedir. Muitas vezes nós nos envergonhamos, nos fechamos. Nós somos tudo crente caracol. Se fechamos dentro de uma cápsula. Nós não falamos do amor de Jesus para ninguém. Nós só queremos ser transformados. Glória a Deus por isso. Mas Jesus não deu só a transformação. Jesus quer que nós sejamos uma videira para dar frutos, produzir frutos, falar do amor de Jesus, glorificar o amor de Jesus. Uma família que segue Jesus produz frutos visíveis. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa declarar isso. Eu não contei toda a história minha, não. Sabe quantos anos minha mãe orou para o meu pai aceitar Jesus? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Minha mãe orou 20 anos para o meu pai. E meu pai só aceitou Jesus porque meu pai ficou doente. Foi para o hospital. Ficou internado. O médico chamou minha mãe, meu irmão e eu. E falou, olha, pode levar. Porque ele não tem mais jeito. Só esperar ele fechar os olhos. Levamos. Ficamos lá. Mas nisso, um irmão vizinho nosso, diácono da Igreja Batista, foi fazer uma visita para o meu pai. Também não lembro. E ele chegou, falou para o meu pai, conversou com o meu pai, orou para o meu pai. E meu pai falou assim, se Deus me tirar desse leito, eu vou fazer uma visita na sua igreja. E meu pai foi para casa, ficou lá na cama, amarelo, pálido. E a minha mãe foi orar pela vida do meu pai. Deus falou para minha mãe, e eu creio nisso, que Deus opera milagre. Bateu um negócio lá e dá para ele. Sei quantos dias. E ela fez aquilo que Deus colocou no coração e na mente dela. Meu pai começou a melhorar. Aquele amarelado da pele dele começou a sair. Ele voltou no médico. O médico pediu todos os exames novamente.
chamou a minha mãe, meu irmão, mostrou o exame antes e o exame depois, o atual daquela época. O médico falou assim para o meu pai, Orlando, e para minha mãe: eu não sei o que aconteceu, mas foi um milagre que hoje não tem mais nada no corpo dele. Aí meu pai voltou para casa todo feliz. Foi para a igreja, aceitou Jesus, foi batizado, começou a servir a Deus. Ele não morreu de doença, morreu de um acidente, mas viveu muitos anos. No dia do nosso casamento, uma semana antes ele tinha batizado. Serve. E eu lembro, a lembrança que eu tenho do meu pai é de chegar em casa, na casa dele, e ver ele ou lendo a Bíblia, ou cantando hino cristão. Por isso que nós vamos ter tempos difíceis, mas os frutos visíveis é o que nos fortalece. E aí eu chego a uma conclusão, irmãos. Jesus continua chamando pessoas para segui-lo. Ele não procura admiradores ocasionais, mas discípulos comprometidos. Um novo ano, um ano verdadeiramente abençoado, começa quando respondemos ao chamado de Cristo com fé, ao chamado com Cristo em renúncia, em obediência, em perseverança diária. Que esse ano inteiro não sejamos apenas aqueles que admiram Jesus. Admira Jesus à distância, mas aquele que caminha com Ele todos os dias. E nós possamos declarar, não apenas eu admiro Jesus, mas declarar com convicção, eu sigo Jesus. Podemos declarar isso? Eu sigo Jesus? Vamos declarar isso? Eu sigo Jesus. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Mateus 10, versículo 38. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos ficar em pé. Eu não sei como está a sua caminhada com Cristo. Eu não sei como que está a sua videira. Mas Cristo conhece. Ele sabe do seu deitar, do seu levantar. Ele sabe mais profundo da tua alma. E nesse momento de oração, de entrega, talvez você precisa fazer renúncia. É momento de você colocar diante do Senhor a tua vida, teu coração, onde você pode clamar, expressar o amor de Cristo. Talvez você ainda não deu frutos, mas o nosso Senhor, é Ele que vai nutrir para que você possa dar fruto.
Coloca diante do Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que nos livrou, e um alto preço o Senhor pagou por cada um de nós. O preço foi alto, mas nós sabemos que o Senhor pagou todas as nossas dívidas. E por isso, Pai, diante do Senhor queremos colocar as nossas vidas, nossos corações, colocar diante do Senhor a minha família, a família de cada um que está aqui, Pai. Aonde eu quero clamar a Ti, suplicar a Ti, que o Senhor derrama das suas ricas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Ó Deus, faz de nós verdadeiros adoradores. Que nós possamos adorar em espírito e em verdade, Pai. Faz de nós, Pai, verdadeiros servos e servas do Senhor. Faz de nós, Pai, verdadeiros discípulos do Senhor. Que o Senhor possa agir na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. E nós oramos no nome de Jesus.